Irmãos que estão aqui e também os que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Temos aqui mais uma vez a alegria de receber esse casal abençoado que está conosco neste domingo. Que você que estiver perto aí pode se dar um abraço especial. Receba o abraço da nossa igreja. Eu gostaria de dar alguns breves avisos. Nós estamos com alguns dias de antecedência aí da nossa festa da colheita. Uma semana, próximo sábado, aqui na nossa igreja, nós estaremos realizando essa festa. Já o movimento aqui nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical, no preparativo, a irmã Zezé colocou lá no grupo as barracas com cada uma das coisas que os irmãos estão doando e trabalhando nas suas barracas. Eu espero que as turbinas estejam mais aquecidas nessa semana para que a gente possa se organizar. Na último encontro, na última festa que nós fizemos, festa de missões mundiais, esse ano foi muito interessante toda a dinâmica que a nossa igreja realizou, vindo para cá no final de semana, no sábado, e todos juntos nos preparando, organizando, planejando, colocando a mão na massa. Nós estamos convocando os irmãos para essa mesma dinâmica. No sábado aqui, eu vou postar lá, eu vou organizar com os irmãos como é que vai ser a dinâmica, vou postar no nosso grupo de WhatsApp, marcando o horário para a gente vir aqui organizar tudo. Mas alguns irmãos ficaram responsáveis por inclusive cozinhar algumas coisas, né? Então nós estamos aí na expectativa de que seja um tempo muito gostoso de comunhão, mas também de evangelismo. Vamos intensificar as nossas orações para que a gente possa também alcançar a nossa comunidade, as famílias circunvizinhas que estão ao nosso redor também. Dia 24, no outro sábado, treinamento da Escola Bíblica Dominical, os professores, a partir das 14 horas até as 18 horas, mais ou menos, nós vamos ter ali um encontro com vocês, professores de ABD. Muito importante que você esteja com isso na sua agenda e não deixe de estar aqui conosco. Nós vamos estar confeccionando apostilas, nós vamos estar confeccionando um certificado, então é muito importante que você esteja conosco. Dia 30, sexta-feira, nosso PGzão, os nossos PGMs protótipos, junto com os irmãos que estiveram reunidos 2 meses aqui nos nossos encontros de transmissão da Visão de Igreja Multiplicadora. Estaremos todos juntos também nesse PGzão, 30/8, sexta-feira, 19h30, aqui na nossa igreja. 31, sábado jovem, estamos preparando aqui um trabalho muito abençoado com os nossos jovens, aliás, pelos nossos jovens, para toda a nossa igreja. Você está convidado a estar conosco e também convidado a convidar pessoas para estar conosco nesse evento, que obviamente é um evento intencional e evangelístico. Dia 1º, culto de multiplicação e batismo, nesse momento que é festivo para nós, de pontapé do nosso programa, do nosso projeto de Igreja Multiplicadora. Preciso muito que os irmãos estejam aqui, também trazendo os convidados para estar conosco aqui também nesse dia de festa, nesse culto de festa, dia 1º/9, do culto da noite. No dia 18, semana que vem, domingo que vem, no culto da noite, eu não estarei com os irmãos aqui. Vou estar pregando no Congresso de Jovens da Igreja Batista Nova Belém, em São Francisco. Pastor Luciano, amigo querido, convidou, estarei lá à noite pregando. Não estarei com os irmãos aqui. Pela manhã estarei, mas à noite não. Estaremos aqui com a Lenita nos abençoando com uma palavra. E aproveitando a Lenita, quero convidá-la para vir aqui à frente também, porque ela quer trazer uma palavra de gratidão para a nossa igreja e também de convite. Quero agradecer a igreja, porque diz o ditado que a gratidão ela abre portas. E ontem nós realizamos o 65º Farol Solidário, ali no Parque São Mateus, quando a Bia esteve aqui conosco, realizando a tarefa da ação social aqui, e ontem nós fomos lá e realizamos lá, embaixo de chuva, com muita chuva, mas realizamos, né, a tarefa lá. Então agradeço a todos os irmãos que cooperaram, doando, e também que foram
Então, a nossa igreja tem servido de referência, não só aqui, mas Amém. também lá no Espírito Santo. 2 vezes, né? Com o Espírito Santo e o Espírito Santo, tá, irmãos? Então, vamos estar aí trabalhando para o Senhor. Amém. Muito bom saber disso, que o trabalho que nós temos realizado aqui com afinco, os irmãos que têm doado o seu tempo e as suas vidas para alcançar as nossas crianças no bairro através desse projeto de alfabetização de adultos, de letramento e também de reforço escolar, tem sido abençoador nas nossas vidas. Irmãos, a Lenita deu aqui o aviso, mas eu quero reforçar. Cotidianamente, as terças-feiras são culto de mulheres. Então, as mulheres estão aqui cotidianamente e é um culto abençoado e bem frequentado, culto de oração das mulheres, o encontro das mulheres. Mas nessa terça-feira é promovido pelo Ministério Feminino, mas para toda a igreja, para as famílias da igreja. Então, você que é casal, que tem disponibilidade de tempo nesta terça-feira, não deixe de vir para ouvir essa palestra da doutora Joyce, falando sobre a saúde familiar, saúde integral. E eu tenho visto isso, e é importante a gente perceber que na família, quando alguém está doente, o marido está doente, a esposa está bem, acaba ela ficando doente. É mais fácil ela adoecer do que o marido ficar são por causa dela, não é verdade? A mesma coisa o contrário. Então, a questão da saúde, muitas vezes, a gente leva muito em conta a questão individual. É a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde física, a minha saúde espiritual. Mas a gente precisa entender que a dinâmica familiar é em família, né? E a perspectiva que a gente vai estar ouvindo aqui na terça-feira é nessa direção, a importância da família pensar na sua saúde integral, de maneira conjunta, de maneira familiar. Então, se você tiver na sua agenda o espaço, não tem compromisso na terça-feira, você já tem um compromisso a estar conosco aqui às 19h30, nessa palestra com a doutora Joyce. Amém? Queria convidar aqui nosso Ministério Infantil, que está preparando, nossas crianças estão aqui, empolvorosas, ansiosas, que preparou uma coisa especial para nós. Queridos, bom dia. Vou falar rapidamente porque nossas crianças, como o Eric falou, estão ansiosas, porque prepararam algo especial para os nossos papais, porque hoje é um dia especial, não é mesmo? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e nós queremos deixar aqui uma palavra de gratidão a todos os pais dessa igreja, aos nossos pais que não estão aqui, porque eles são uma referência para nós, porque eles são importantíssimos para a nossa formação, para a nossa vida. E eu gostaria de deixar aqui alguns versículos para a nossa reflexão hoje. Está em Salmos 127, de 3 a 5. Diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Palavra do Senhor e promessa do Senhor para os nossos pais, para os nossos papais. Como é feliz o homem que tem filhos. Ele será abençoado, ele terá uma vida e uma velhice abençoada. Esse é o desejo da nossa igreja para você, pai. Isso é o que nós desejamos, que você seja extremamente abençoado, que você tenha uma vida próspera, que seus filhos tragam sempre alegria para o seu coração. Nós queremos também parabenizá-los, porque nós vivemos um tempo em que muitos homens têm decidido não terem famílias, ou quando se casam, eles optam muitas vezes por não terem filhos. Mas nós queremos parabenizá-los porque vocês são homens corajosos, homens que entenderam a responsabilidade e a alegria, o privilégio da parte do Senhor, que é gerar filhos.
e abençoá-los e cuidar deles. E que sejam assim, queridos. Esse é o desejo do nosso coração para vocês. Parabéns para todos os pais dessa igreja. Que Deus continue honrando e abençoando vocês. E nós preparamos aqui uma singela homenagem que vai ser cantada para vocês nesse momento. Pai de todo o coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho, ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo o coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Nós vamos orar, mas antes disso, eu gostaria de pedir, por gentileza, que os pais que estão presentes aqui hoje ficassem em pé, porque nós trouxemos uma lembrança para presenteá-los e vocês se lembrarem desse dia com muito carinho. Karen vai entregar e depois disso nós vamos orar pelos nossos pais. Gostaria de compartilhar que o meu pai estaria aqui conosco
está num velório. Quando nós sairmos daqui, iremos para lá. Queria pedir que vocês orassem e lembrassem das famílias que hoje também não conseguem comemorar esse dia com os seus pais, né? Porque já os perderam. Que Deus possa confortar esses corações, levar paz para essas pessoas, consolo, e que cada um de nós possamos confiar que nós temos um Pai perfeito e maravilhoso que sempre nos acolhe, nos abraça e nos ama. Que o Senhor os abençoe, queridos. Acho que todo mundo recebeu, sim? Todos os papais? Então nós vamos orar. Faltou alguém? Nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças, rendemos graças ao seu nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é nosso Pai querido, nosso Pai perfeito, é aquele que nos ama, que nos acolhe, que nos abraça, e é aquele que providenciou que nós tivéssemos pais imperfeitos, mas pais segundo o coração do Senhor, pais que te amam, pais que te servem, que te buscam e que desejam o melhor para os seus filhos. Muito obrigada por esses pais tão especiais, tão queridos, que o Senhor deu a cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, pela família, muito obrigada por esse dia tão feliz, que o Senhor possa abençoar os pais desta igreja, que o Senhor possa enchê-los de sabedoria, de conhecimento do Senhor, para que eles possam ser sempre inspiração e exemplo para os seus filhos, que eles possam entender o chamado do Senhor para serem mais do que provedores, mas que eles sejam verdadeiros pastores da sua casa, do seu lar, que eles sejam cuidadores dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, e que assim o Senhor os abençoe, que o Senhor possa manter a casa de cada um deles cheia de suprimentos, não apenas materiais, mas cheia da tua presença, cheia de paz, de harmonia, de alegria e de amor, Senhor. Abençoa cada um desses meus queridos irmãos. E abençoa também nesse dia as famílias que estão chorosas, as famílias que estão tristes porque perderam seu pai. Que o Senhor possa levar consolo, conforto ao coração de cada uma dessas pessoas. E que eles possam reconhecer que, apesar de não terem o pai biológico, o pai terreno, eles podem buscar em Ti um abraço, um consolo, conforto e acolhimento, Senhor. Que o Senhor possa estar com cada uma dessas pessoas e com esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos. Karina falou sobre a coragem de ser pai. Ter um filho é a coragem de um pai, ter um filho, né? Tem gente que é muito corajoso, tem 3, 4, 5, é muita coragem, mas é bom demais. Irmãos, queria fazer uma oração agora pelos aniversariantes da nossa semana, começando hoje até sábado. E eu estava olhando lá na listagem da nossa igreja e perguntando quem é, gente, essa pessoa. Eu não conheço essa pessoa. Caroline Vitória Silveira de Souza, quem é essa pessoa? Caroline Vitória? É Carol. A gente conhece o Carol, né? Caroline Vitória, fazendo aniversário essa semana, dia 14, não é? Mais alguém essa semana fazendo aniversário de casamento, ou queira representar alguém da sua família que faz aniversário durante essa semana, queira colocar diante do Senhor para nós orarmos, agradecendo a Deus por sua vida. Marta, Dani, dia 14, Daniel, a Filó representando também, a mamãe, quando? Dia 13, mais alguém? Também, você que está fazendo aniversário? Quem? A mamãe?
A prima. Qual o nome dela? Quando? Dia 14. Oh, todo mundo dia 14. Só a mãe da Filó dia 13. Anderson. Amém. Vamos então orar. Erga sua mão para cá, abençoando essas famílias, essas pessoas. Deus gracioso, nós te agradecemos, a Deus, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós vemos sobre a vida deles a sua boa mão, as bênçãos do Senhor. Sabemos, ó Deus, que em todas as coisas o Senhor tem cuidado. O Senhor conhece a vida, conhece o coração, conhece o intento e conhece as necessidades, Deus. Sabe, ó Deus, aqueles que têm caminhado com o Senhor, outros que têm andado distantes, talvez, do Senhor, mas em todas as coisas o Senhor está sobre eles, com o seu controle, com a sua soberania. Senhor, em nome de Jesus, abra as portas dos céus, derrame sobre a vida deles bênçãos sem medidas. Que o Senhor, ó Deus, possa despertar, abrir os olhos, guiar pelos teus caminhos, ó Deus, para que eles possam, como a tua palavra diz, experimentar boa, perfeita, agradável vontade do Senhor sobre a vida deles. Essa é a oração da sua igreja, que intercede, que se coloca, ó Deus, na caminhada juntos, ó Deus, nessa grande família que é a Igreja Batista do Parque Califórnia. Seja com eles em nome de Jesus, assim nós te pedimos. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Nós temos hoje um domingo de ceia, mas mesmo domingo de ceia, fazer uma breve reflexão, breve mesmo. Nós estamos compartilhando e estudando desde domingo passado o livro de Atos dos Apóstolos. Começamos uma reflexão sequencial. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 1, primeiro capítulo de Atos. O livro de Atos é um livro riquíssimo. Nós, semana passada, começamos pelo capítulo 2, o cumprimento da promessa, né? Aquilo que Deus havia prometido desde o Antigo Testamento, que é a vinda do Espírito Santo. E como eu falei semana passada, o livro de Atos dos Apóstolos é tido por esse nome por causa das ações apostólicas naqueles primeiros dias, naqueles primeiros anos da igreja primitiva, mas nós poderíamos muito bem chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, porque na verdade, sendo Deus, Jesus, Cristo, a formação de um Deus triuno, a Trindade Santa, o livro de Atos certamente é o livro que retrata a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Semana passada, Atos 2, nós vemos ali um derramamento do Espírito Santo sobre a carne, no discurso do apóstolo Pedro, a conversão de 3.000 pessoas, o início, o start, o começo da igreja, mas no primeiro capítulo 1, capítulo antecedente, nós ainda vamos ver falar sobre a promessa do Espírito Santo. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje com os irmãos. Atos, capítulo 1, nós vamos ler aqui os versículos em sequência. Atos é escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, chamado de o médico amado. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, e apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco,
que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro de distância. Vamos ficar até aqui no versículo 12. Como eu falei, esse texto, o texto de Atos, é escrito por Lucas, o evangelista. Alguns autores, alguns comentaristas bíblicos vão dizer que o livro de Atos poderia ser um segundo volume do Evangelho de Lucas, porque Lucas escreve o Evangelho retratando, na verdade, a vida de Jesus. E se nós pegarmos aqui o texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a sequência da descrição de Lucas, falando ainda sobre Jesus estando com seus discípulos, e nesses 12 primeiros versículos do capítulo 1, ele vai falar sobre Jesus se despedindo dos seus discípulos. E começando um novo momento da história da igreja, agora iniciando a igreja com a descida do Espírito Santo. Mas o que nos chama a atenção nesses 12 primeiros versículos que nós lemos é justamente a proclamação da promessa, ou a continuidade desta promessa, que é feita desde o Antigo Testamento por todos os profetas, no livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Salmos, todos os livros da Bíblia falam sobre esta promessa, ou seja, a vinda de Jesus e depois a vinda do Espírito Santo de Deus. Jesus fala sobre isso em vários momentos do seu tempo, do seu momento com os discípulos, do seu momento em vida terrena, no seu momento do ministério terreno. Jesus fala: eu vou, mas vou enviar aquele que será entre vocês o Consolador, aquele que vai estar com vocês, promovendo em vocês também o meu poder e minha autoridade. Existem algumas coisas que hoje nos chamam a atenção nesse texto de Atos, nesse primeiro momento em que nós estamos lendo esses 12 primeiros versículos, e a primeira delas é justamente a promessa que é falada no versículo 4. Eu queria chamar sua atenção mais uma vez para a leitura desse versículo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu imagino que no momento em que Jesus está falando essas palavras, esses dois versículos, 4 e 5, para os seus discípulos não tinham noção do que Jesus estava falando. Porque preste bem atenção, meus irmãos, até esse momento da história bíblica, o Espírito Santo nunca atuou como ele atua hoje na era da igreja, no momento em que nós estamos vivendo. Alguém pode perguntar: pastor, então o Espírito Santo não existia, ele não se movia, ele não se manifestava antes disso, ou seja, no Antigo Testamento? Sim, o Espírito Santo se movia e se manifestava no Antigo Testamento, mas não da maneira como Jesus estava prometendo que aconteceria. E como era no Antigo Testamento? Vamos citar, por exemplo, algumas formas. Todos nós lembramos daquele personagem bíblico, cabeludo e fortão. Qual é o nome dele? Sansão. Sansão era um homem como outro qualquer. Imagino, talvez até pelas histórias bíblicas, pelos desenhos que a gente assiste, que Sansão era um camarada forte, musculoso, fisicamente, mas não mais forte do que qualquer outro marombado, ou aqueles que vivem ratos de academia, bem fortes e musculosos, não mais fortes do que qualquer outro daqueles. Era um homem como outro qualquer. Ué, pastor, mas como é que então Sansão conseguia fazer as coisas que ele fazia, né? Matar centenas de milhares de soldados com uma queixada de um jumento? Como que Sansão conseguia fazer isso? Pela atuação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava empoderando momentaneamente as pessoas. Então, Sansão estava ali como uma pessoa comum, normal, vivendo a sua vida, cumprindo as suas obrigações, e no dado momento em que Deus queria, o Espírito Santo se apoderava de Sansão, e ele então tinha uma força descomunal, uma força sobrenatural para realizar as coisas que nós lemos no texto de Juízes, que falam sobre a história de Sansão.
Nós podemos ver isso em diversos outros momentos da história. Por exemplo, quando um rei era ungido por um sacerdote ou por um outro profeta, e este era tomado de sabedoria ou tomado de alguma outra capacidade sobrenatural para realizar uma obra específica. Então, o Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava dessa maneira. Só que agora Jesus, com os seus discípulos, diz para eles o seguinte: não saiam de Jerusalém, não saiam desse lugar, até que se cumpra a promessa do Pai. Vocês serão revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que agora, diferente de Sansão ou de qualquer outro personagem bíblico, o Espírito Santo não mais se apoderava e saía, mas o Espírito Santo habitava no ser humano. Essa é a promessa de Deus. E o que nos chama a atenção é a fala de Jesus, a determinação de Jesus, a orientação de Jesus no versículo 4. Não saiam de Jerusalém até que isso aconteça. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Ele está falando sobre dependência. E a primeira coisa que nós aprendemos desse texto de Atos, a respeito dessa promessa que está sendo concluída, que está sendo cumprida nesse texto, é que a igreja, ela não é absolutamente nada sem o Espírito Santo de Deus. Os discípulos poderiam pensar simplesmente assim: bom, nós já aprendemos tudo com Jesus que precisávamos aprender. O Senhor, inclusive, nos comissionou a sairmos para pregar, para curar. Lembram dessa passagem? Dos 70 que saíram, discípulos, depois voltaram para dar relatório. Nós já tivemos a experiência, nós já estamos preparados para fazer o negócio. É só a gente fazer e cumprir. Talvez os discípulos pudessem pensar isso, mas Jesus diz: não, vocês não podem fazer absolutamente nada até que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a carne. Cumprimento dos profetas do Antigo Testamento e cumprimento daquilo que eu estou prometendo para vocês. A igreja de Jesus, ela não pode fazer nada sem a orientação, sem a designação, sem a autoridade, sem o poder, sem a capacitação do Espírito Santo de Deus. Isso é uma coisa que para nós talvez possa ser, ou nós possamos pensar que é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia, uma vez que temos alguma experiência com as Escrituras Sagradas e uma vez que nós falamos sobre o Espírito Santo cotidianamente nos nossos cultos e tal. É possível que sim, mas na prática a coisa não é tão simples assim. Porque o Espírito Santo, ele não atua num bloco de pessoas. O Espírito Santo, ele não atua num conglomerado, um aglomerado de pessoas. O Espírito Santo não atua a granel. O Espírito Santo atua em pessoas, individualmente. Isso nos leva a crer que eu sou igreja quando eu dependo do Espírito Santo na minha vida, nas realizações mais básicas do meu cotidiano. Não é quando eu estou no culto, não é quando eu estou na reunião pública, é na minha vida, é no mover, é em ser igreja. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida como uma direção do Senhor. E nos faz perguntar: será que nós temos aguardado, de fato, a orientação do Espírito, a promoção do Espírito, a iluminação do Espírito em nossa vida para agirmos, vivenciarmos, experimentarmos, sermos igreja, e não digo mais uma vez igreja coletivo, eu digo igreja individualmente, aonde estou, como sou. Primeira coisa que esse texto nos ensina é que nós dependemos do Espírito Santo, a todo tempo, a todo instante. Mas veja só, no mesmo versículo 5 a gente pode ler: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A terminologia batismo com o Espírito Santo, essa ideia, batismo com o Espírito Santo, tem sido alvo de muita discussão teológica há pelo menos 100 anos, 130 anos, melhor dizendo. 1901, agora me foge a memória,
foi fundada a primeira igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Para quem não sabe, nasceu dos porões de uma igreja batista, em Belém do Pará. Depois eu conto essa história. Mas diante disso, depois disso, e depois de outros acontecimentos que estavam também havendo nos Estados Unidos, chamado o mover da Rua Azusa, onde pessoas se reuniram ali para buscar o poder do Espírito Santo e outras coisas mais, começa-se uma discussão sobre batismo com o Espírito Santo. O batismo de Espírito Santo acontece quando? Acontece no momento depois da conversão, acontece com alguma manifestação visível, como falar em línguas, ou acontece no momento em que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, ele é batizado com o Espírito Santo. Há uma discussão teológica muito grande sobre isso. Jesus aqui, quando fala sobre ser batizado com o Espírito Santo, no versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, ele não tinha em mente qualquer discussão teológica e divergência teológica sobre o quando, o momento e como se dá esse batismo. E há muita discussão justamente por causa do texto que nós estudamos semana passada, de Atos 2. Quando o Espírito Santo veio como língua de fogo e apoderou-se dos apóstolos, eles começaram a profetizar. E as pessoas ficaram atônitas a ponto de algumas pessoas dizerem que estão bêbados. E Pedro diz, não, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas têm a compreensão de que o batismo com o Espírito Santo é um segundo batismo, dizendo que primeiro tem o batismo com água, o batismo físico, que é o batismo da entrada para a comunidade dos santos, para a igreja, e depois há um revestimento secundário, um novo revestimento de poder espiritual que vem do Espírito Santo, e para nós, dentro da nossa compreensão bíblica, isso é um equívoco. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que a pessoa, ela se converte. Ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando ele tem um novo nascimento, que Jesus trata lá em João capítulo 2, falando sobre Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo, mas não nascer da mãe, mas nascer do Espírito. É nesse momento que há essa nova compreensão, que a mente humana se abre da carnalidade em que vivia para coisas espirituais, em que Deus se manifesta na vida do ser humano, é que ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é selado com o Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz lá nas suas cartas. Nós compreendemos então que essa é uma marca da igreja. A igreja é aquela formada por homens e mulheres com uma experiência espiritual de um nascer de novo, de um batismo com o Espírito Santo, com um revestimento do Espírito Santo. Pastor, mas como serve isso? Para que serve esse negócio de batismo do Espírito Santo, revestimento do Espírito Santo? Então, batismo com o Espírito Santo, a gente tem que ter aqui um mover sobrenatural de pessoas falando em outras línguas, de pessoas realizando milagres e sinais, como acontecia no Antigo Testamento. Eu digo, não, necessariamente. É possível? Sim. Quem move é o Espírito Santo. Mas não necessariamente não são essas as marcas, não são esses as singularidades que determinam o mover ou alguém que é batizado do Espírito Santo. Mas o que é então essa capacitação que nós temos quando somos batizados com o Espírito Santo? É nós vermos o mundo pela ótica de Cristo. É uma mudança de cosmovisão. Antes, todo o meu pensamento, toda a minha vontade, toda a minha volição, todo o meu desejo, toda a minha intenção era para a carne, era para as minhas próprias vontades, eram os meus desejos. Eu tinha desejo de fazer o que era errado, e eu era levado para isso porque era a minha carne, era o meu desejo quem gritava mais alto. Mas agora, quando eu sou revestido pelo Espírito Santo, do batismo dele, sendo nova criatura em Cristo, eu tenho o Espírito Santo que me move e que me mostra que não, existe um outro caminho. Eu não preciso caminhar sempre no mesmo caminho em que eu andava, fazendo minha vontade, indo para o abismo. Agora não, o Espírito Santo tira as escamas dos meus olhos e me reveste de uma compreensão que antes eu não tinha.
Esse é o principal poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, como somos batizados pelo Espírito Santo, ou quando nós temos uma nova vida em Cristo, como somos recriados em Cristo. É quando nós temos a capacidade de fazer a escolha certa, movidos pela iluminação do Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração. Jesus prometeu isso, e não apenas para os discípulos, Ele prometeu isso para todos aqueles que viriam a ser a igreja de Jesus, a igreja de Cristo sobre a terra. Então, em segundo lugar, nós vemos aqui uma marca da igreja, o batismo com o Espírito Santo. Mas veja só, essa igreja era uma igreja um pouco confusa, porque os discípulos, como eu falei com vocês, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, dessa promessa que Jesus estava dizendo: não saiam de Jerusalém, porque vocês vão receber o poder que virá sobre vocês quando forem batizados do Espírito Santo. Então eles perguntam, versículos 6 e 7, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo então que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora, nesse momento, quando nós estamos com poder, agora que nós estamos revestidos de autoridade, agora que Israel recebe o Espírito Santo do alto, nós vamos nos livrar dos romanos? Nós vamos lutar contra esse império tão poderoso e vamos vencê-los, porque nós estamos revestidos do Espírito Santo? A compreensão humana, por isso eu digo para vocês, é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos capacita a compreender as coisas de Deus. A compreensão humana, por mais que os discípulos tivessem caminhado com Jesus durante tanto tempo, a compreensão deles é que o Espírito Santo viria sobre eles, e eles seriam capazes de, pegando em armas, vencer o poderoso Império Romano. E eles perguntam para Jesus: será nesse tempo então? Se agora, é nesse momento, Senhor, que nós vamos nos livrar desses gentios malditos romanos? Eles entendiam que o reino de Deus era um reino estabelecido na terra, em que Israel seria a nação que teria privilégios de Deus sobre todas as nações. E um povo agrícola, pobre, num território de 60 quilômetros, de 200 quilômetros, 200 mil quilômetros por 60 mil quilômetros, seria agora o grande império do mundo. Eles pensavam isso. Mas Jesus, no versículo 7, responde para eles: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vejam só, eu estou falando de outra coisa com vocês. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, na Judéia, até em Samaria, os nossos inimigos, ou o inimigo de vocês, e nos confins da terra. Nós entendemos então que a marca, ou outra marca da igreja, é a compreensão do reino de Deus. Nós falamos sobre isso no início do ano, uma série de mensagens sobre o reino de Deus, e compreendemos que muitas vezes temos uma ideia errada, equivocada sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um território, o reino de Deus não é um poder econômico, o reino de Deus não é uma nação que domina sobre outras. O reino de Deus é a manifestação do seu Espírito, que agora atua no coração. E eu faço parte agora deste reino espiritual e sobrenatural, onde, como súdito, eu não estou mais debaixo das leis humanas e nem das práticas comuns deste mundo, mas as minhas leis, elas são determinadas pelo meu Senhor, que atua em mim e habita em mim. O reino de Deus é na vida, é no coração de cada um de nós. O reino de Deus aqui na terra é o penhor, é o aperitivo que nós temos de um reino que será estabelecido, dito por João em Apocalipse, quando Jesus voltar. É disso que nós estamos tratando aqui. Jesus diz para ele: é disso que nós estamos tratando aqui. O reino de Deus, a igreja movida pelo Espírito Santo, tem uma clara compreensão do que é o reino de Deus. Mas há uma outra característica dessa igreja, que nós podemos ler no versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins
da terra. Jesus pega os seus discípulos e direciona os seus olhos para algo que eles não estavam em mente, algo que eles não tinham uma compreensão clara. Jesus direciona os olhos dos discípulos para uma ação agora missionária. Ele diz: aquele que é igreja, é aquele que faz parte do meu reino, tem como intento, tem como objetivo a expansão desse meu reino. Para que todas as pessoas, sejam em Jerusalém, em Samaria, a Judéia e por toda parte, possam compreender que existe algo muito melhor e maior do que viver nesse mundo e nesse tempo. De experimentar algo muito melhor e muito maior do que experimentam em suas vidas terrenas. Uma igreja revestida do poder do Espírito Santo, inevitavelmente, é uma igreja missionária. Pense em uma igreja que não investe em missões, que não faz missões, que não planta igrejas. Essa não é uma igreja bíblica. Essa não é uma igreja cristã. Essa não é uma igreja que promove o reino de Deus, vive o reino de Deus, experimenta o reino de Deus. Está descrito aqui. O Espírito Santo, quando move-se na vida de alguém, ele o impulsiona a um olhar para além de si próprio, além da sua própria vida, dos seus interesses, das suas vontades. Quando alguém experimenta o Espírito Santo em sua vida, ele inevitavelmente é despertado para um viver missional, intencional, missionário. Pastor, mas eu não sinto esse ardor, eu não sinto esse mover, eu não sinto esse desejo. Me procura, vamos conversar. Vamos conversar. Talvez alguma coisa na sua perspectiva bíblica de si próprio como igreja esteja um tanto quanto equivocado. E a gente precisa repensar isso. E eu digo uma coisa, quando eu digo, se você não sente isso, isso tem sido uma prática cada vez mais comum na igreja. É só a gente olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. Eu não canso de falar isso aqui na nossa igreja. Nós, batistas brasileiros, somos reflexo de um mover espiritual na vida de homens e mulheres que alguns séculos atrás, lá nos Estados Unidos, saíram de lá para cá para um mover missionário, porque se sentiam impulsionados por isso. Mas pergunto aos irmãos, onde estão essas mesmas igrejas que plantaram a igreja aqui? Elas não existem mais. Por quê? Por que não existem mais? Porque na caminhada se dispersaram, se desligaram desse despertamento que o Espírito Santo traz na igreja para a missionalidade, para missões. A igreja, ela se promove dessa maneira. Jesus determinou o projeto, o plano dele, é muito específico. É como alguém que tem uma certa doença e ela acaba levando essa doença para alguém, é uma gripe. Só que é do bem. É uma coisa que eu tenho e eu não consigo segurar. Eu estou com alguém, estou vivendo esse ano, estou experimentando as minhas relações, e eu inevitavelmente, por viver isso, por ser movido pelo Espírito Santo, as pessoas acabam sendo contagiadas por isso. É a maneira como o Senhor determinou que as coisas acontecessem. É falando, é exemplificando com a própria vida o mover do Espírito Santo na minha própria vida. Uma igreja movida pelo Espírito Santo, uma igreja bíblica, revestida pelo poder do Espírito Santo, é uma igreja despertada para a missionalidade, para missões. Mas só que vejam só, para nós finalizarmos, isso que eu vou dizer agora tem a ver com a nossa mesa. Versículos 9 em diante. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles.
E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. Onde está Jesus? Imagina a cena, meus irmãos, imagina a cena. Você está com Jesus recebendo orientações. Olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui. O cumprimento da promessa vai vir, vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus estava falando isso, eles estavam conversando, alguns perguntando um para o outro, mas o que Jesus está falando? A gente não está entendendo muito bem. Jesus está falando do reino dele aqui na terra, nós vamos nos livrar dos romanos. Eles estão conversando, e Jesus está falando, olha, não se esqueçam disso, não se esqueçam disso. E Jesus de repente sobe, e no meio das nuvens ele some, e os discípulos ficam olhando, pensando, ele foi dar um passeio, será que ele volta? Será que ele foi dar uma orientação a alguma outra pessoa e de repente ele vai estar de novo com a gente daqui? Eles não sabem o que está acontecendo. E aí o que acontece no texto, a descrição é o seguinte: de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de brancos, anjos, seres espirituais, sobrenaturais. Eles se apresentam para os discípulos e perguntam para os discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. É uma palavra de consolo que os discípulos recebem, porque imagina, eles não esperavam, Jesus estava ali há 40 dias com eles. Jesus estava ali há 40 dias depois da sua ressurreição com eles. Estava tudo bem. Nós pensávamos que nós tínhamos perdido o nosso mestre na cruz, ele ressuscitou, estamos todos juntos novamente, que maravilha, que coisa gostosa. Jesus orienta eles, de repente Jesus some no céu, no meio das nuvens, todo mundo com cara de interrogação, sem saber o que está acontecendo. É um momento de consolo. Os anjos aparecem e dizem: espera um cadinho, não fiquem atônitos, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, porque da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele voltará. É um consolo, mas também é uma promessa. Jesus falou tantas vezes: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar a minha testemunha. Eu vou enviar aquele que estará entre vocês e vai dar a vocês a capacidade de fazer coisas ainda maiores do que eu fiz, que vocês viram fazer. É uma promessa que agora a igreja está recebendo da boca dos próprios anjos. E é a promessa que nos faz todos os domingos levantarmos de manhã e virmos à igreja. É a promessa que todos os domingos nos faz sair de casa para estarmos juntos celebrando ao Cristo que venceu nos cultos da noite. É a promessa que nos faz suportar a angústia de vivermos nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Um mundo caído, um mundo destruído, um mundo que nos abate, um mundo que nos cansa, um mundo que nos consome. É a promessa que nos fortalece. É a promessa que nos enche de esperança. Jesus dá essa direção e essa informação para os seus discípulos também, não apenas nesse texto, mas também enquanto eles estavam à mesa, na ceia, para estarem juntos naquele dia de Páscoa, início de Páscoa. Jesus diz isso para eles: essa é a última ceia, eu vou embora, eu não vou estar com vocês mais. Mas eu preciso que vocês façam isso sempre. Que vocês se reúnam. Que vocês compartilhem dessa mesa, a mesa da comunhão. Porque, ao fazerem isso, vocês relembrarão, vocês trarão à memória, todos os dias, esse momento que nós estamos aqui, nessa quinta-feira. Na promessa de que um dia vocês não estarão mais sozinhos compartilhando dessa mesa, por mais que ela seja a mesa da comunhão. Mas a comunhão vai ser plena. A comunhão vai ser integral. A comunhão vai ser intensa.
porque eu estarei novamente com vocês nessa mesa. A igreja de Jesus era fundamentada, não apenas pelo poder do Espírito Santo, que nos atribui a capacitação de realizar todas as coisas que o Senhor nos deu como direcionamento a fazer, principalmente fazer discípulos e ser testemunhas dele. Mas esse texto nos mostra e nos garante a satisfação, a alegria e o conforto de sabermos que esse é um momento temporal. Ele vai ter fim. Ele começou no dia em que Jesus subiu. Começou no dia em que Jesus subiu. Mas vai terminar no dia em que Jesus vai descer novamente. Nessa segunda vinda dele. No seu retorno. Agora, para tomar a sua igreja e fazê-la uma igreja triunfante. Tomar a sua igreja e fazê-la uma igreja que o celebra integralmente, perfeitamente. É muito bom quando nós estamos em culto. É muito bom quando nós estamos aqui juntos. É muito bom quando nós louvamos, nós adoramos, quando nós somos honrados num dia como o de hoje, Dia dos Pais, na igreja. É muito bom quando oramos e agradecemos e vemos Deus agir e se mover no nosso meio. Mas tudo isso, como eu disse no início, é apenas um aperitivo daquilo que o Senhor realizará quando Ele voltar. Então, irmãos, hoje, quando nós estamos diante dessa mesa, a mesa da comunhão, eu quero convidar os nossos irmãos diáconos para estarem aqui conosco. Quando nós estamos diante desta mesa, a mesa da comunhão, eu quero desafiá-lo a experimentar desses elementos, a participar dessa mesa, movendo em nosso coração e movendo no seu coração a esperança e a expectativa de que ao comer desse pão e tomar desse fruto da videira, esse suco de uva, as palavras de Jesus ecoem em nossa mente, em nosso coração, levando-nos a crer que um dia nós estaremos novamente juntos com Ele, ceando na presença dEle. Uma ceia perfeita, em que o pão é Ele, em que o vinho é Ele. Nós teremos lá no céu, eu creio, irmãos, eu creio que lá no céu nós teremos momentos assim, momentos em que nós estaremos num banquete, junto com Jesus. Mas nós não precisaremos mais de lembrar disso, nós não precisaremos mais lembrar desse pão, que é um isopor, bonito, parece um pão. Nós não precisaremos lembrar desse pão, nós não precisaremos mais lembrar desse suco, porque à mesa conosco estará Jesus. Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é o pão que desceu do céu, como nós compartilhamos no domingo passado, no início da nossa série de mensagens aqui à noite. E Ele é o próprio sangue que lavou-nos do pecado. Glórias a Jesus por isso. Nós estamos diante da mesa da comunhão. Essa é uma mesa livre e ao mesmo tempo restrita. Ela é livre porque todos os que professam a fé em Cristo Jesus são membros e participantes de uma igreja evangélica, batizados e membros de uma igreja evangélica, genuinamente evangélica, que professa Cristo como Salvador, pode participar dessa mesa. Mas ela também é uma mesa restrita, porque no versículo 28 do 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler o seguinte: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Orientações do apóstolo Paulo para nós aqui. E como eu digo todas as vezes que nós estamos diante dessa mesa, nos cultos de celebração da ceia, essas orientações do apóstolo Paulo não são para que ninguém deixe de participar da mesa do Senhor, ninguém deixe de participar desse momento que é tão singular e importante na vida da igreja, mas é para que, como o texto diz, possamos examinar a nós mesmos. Há pecados, há erros, há deslizes, há algo em nossa vida que nós precisamos
entregar para o Senhor e pedir que Ele restaure e nós deixemos, esse é o momento de revermos nossas condutas e atitudes, para que nós não deixemos de participar dela. Enquanto nós estivermos aqui distribuindo os elementos, é tempo de você fazer o concerto com o Senhor, aí no seu coração onde você está, pedindo ao Senhor perdão por qualquer pecado que você esteja cometendo, vivenciando, experimentando, e restaurando a sua relação com o Senhor, para que você possa participar desse momento tão importante e singular na vida da nossa igreja. Será que nossos irmãos Renato e Oscar poderiam nos ajudar aqui? Nós temos mais algumas bandejas.
orientações que nós temos, bíblicas, nós podemos ler: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos todos. Louvamos ao Seu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de propagar a promessa do Senhor durante o tempo em que nós estamos e vivemos como igreja nesse mundo, nesse tempo, nesse lapso temporal. Senhor, obrigado, Pai, porque cremos na manifestação do poder do Seu Espírito Santo, que nos traz poder e autoridade, consolo, unidade. Entendemos, Senhor, que essa mesa tem a sua singularidade, a sua importância no nosso momento, na nossa liturgia, no nosso culto, como memorial. Mas entendemos também, Senhor, que participar desta mesa não nos traz qualquer poder ou qualquer meio de graça. Nós entendemos que não é isso, mas nos capacita a vivermos mais intensamente a comunhão que o Senhor espera e deseja da sua igreja. Por isso, Senhor, eu te peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nossos irmãos, para que o seu Espírito Santo se manifeste, como no texto que nós lemos aqui do livro de Atos, para que, ó Deus, nós possamos compreender as orientações do Senhor, dadas aos discípulos naquele tempo, mas a nós também como discípulos, que entendemos e necessitamos da atuação do seu Espírito, porque sem o seu Espírito nós não somos nada. Nós precisamos e necessitamos, ó Deus, de vivermos o seu chamado, a vocação do Senhor para cada um de nós, como testemunhas vivas do mover do Senhor em nossas vidas, desse batismo com o Espírito Santo que experimentamos, do novo viver, do novo nascimento em Cristo, para que como testemunhas sejamos, ó Deus, intencionais, sejamos, Senhor, aplicados à vida das pessoas que estão ao nosso redor, que vivem ao nosso redor, de forma, ó Pai, em nome de Jesus, que o consolo dado aos anjos, ou pelos anjos, aos seus discípulos, naquele momento em que eles veem o Senhor subir, nós também possamos sentir pela presença do Consolador em nossas vidas, nos promovendo o consolo, mas também a esperança viva de que nós um dia estaremos diante do Senhor e cearemos com o Senhor, onde o Senhor é o pão que estará conosco. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por essa mais uma oportunidade de estarmos aqui e congregando, ó Deus, celebrarmos ao Senhor nessa mesa e nessa ceia, nesse culto, ó Deus, de celebração de ceia do Senhor. Abençoa cada um dos nossos queridos irmãos. Obrigado por esse dia dos pais. Obrigado, ó Deus, pelos nossos pais. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de sermos pais. Aqueles, ó Deus, que ainda não têm mais os seus pais, que o Senhor, em nome de Jesus, os console, que o Senhor, ó Deus, com o seu Espírito se manifeste na vida de cada um deles. Dê-nos, ó Deus, esse dia abençoado na sua presença e que nós possamos estar juntos mais tarde para celebrarmos ao Senhor nesse culto que prestaremos a Ti. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos.